Vamos então a mais um exercício da nossa lista sobre prismas e pirâmides. Eu sou o professor Enéas e este é o canal Agora é Só Praticar. Hoje nós vamos fazer o exercício 54. Este vídeo vai ser uma aula sobre área de superfície de pirâmide. Nós vamos ter este exemplo, esse exercício como ponto de partida, mas nós vamos trabalhar conceitos aqui para você fazer qualquer exercício desse tipo, tá bom? É claro que cada um vai ter as suas particularidades. Aqui nós vamos trabalhar numa pirâmide de base hexagonal. Difere quando a gente troca a base, mas os conceitos serão os mesmos. Nós vamos usar aí o GeoGebra para a gente ter uma visão em 3 dimensões do que a gente está falando. Vamos, em alguns momentos, escrever também, e a gente também vai usar essa parte de slide aqui. Então é uma aula bem completa, tá bom? Desde já eu já alerto que você vai precisar de um pouco de paciência, tá bom? Para a gente ir construindo aí esses conceitos, tá bom? Uma dica é, você pode ver esse vídeo aos poucos. Acabou de ver a apótema da base? Procura um pouco sobre isso e aí faz alguns exercícios a mais sobre isso para depois continuar, para você ir construindo. Nós vamos usar bastante teorema de Pitágoras aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre esse tema, é bom colocar em dia, que a gente vai usar bastante aí, beleza? Além dos conceitos básicos sobre área. Então, vamos à nossa questão. Uma pirâmide regular hexagonal tem 2 centímetros de altura e a aresta de sua base mede 4 centímetros. Aí ele pede 6 itens aí, tá bom? Então, o apótema da base. Vamos iniciar, focar primeiro no apótema da base. Eu vou vir aqui no GeoGebra para a gente fazer algumas considerações aqui, tá? Nós temos uma pirâmide, beleza? Quais são os principais elementos da pirâmide, professor? O que é uma pirâmide? A definição. A pirâmide é um polígono em um plano, tá? Que a gente chama de base, e um ponto fora desse plano que a gente chama de vértice da pirâmide, beleza? Então, a gente liga os vértices da base ao vértice da pirâmide, obtendo então a nossa pirâmide aí, tá bom? O nosso objeto, nosso poliedro, que tem essa configuração. Um plano, um polígono em um plano e um ponto fora dele. As arestas ligando formam sempre triângulos, está vendo? As arestas laterais, isso é pirâmide para a gente, beleza? Então a gente tem as arestas da base, que são, eu vou tirar aqui agora para a gente dar uma olhada, que é a aresta aqui do nosso polígono da base, beleza? Nós temos também a aresta lateral, ok? Temos a aresta da base e a aresta lateral. O que mais que a gente tem aqui na pirâmide? Nós temos a altura, beleza? Então, o que é a aresta da base, professor? É a aresta do polígono da base. Bom, qualquer que seja ele, pentágono, hexágono, regular ou não, isso são elementos de qualquer pirâmide. O que é a aresta lateral? É a aresta que liga o vértice ao vértice da pirâmide, que é o que está o ponto fora do plano, né? A um vértice do polígono da base. Isso é a aresta lateral. E a altura? O que é a altura, professor? É a distância do vértice ao plano. Tá bom? Então, quando a gente está com o polígono da base, quando o nosso polígono da base ele é um polígono regular, nós temos algumas vantagens, tá? E aí agora, por um momento, a gente vai olhar só para a base. Aqui. Quando esse cara é regular, ele está sobre um círculo. Tá? Todos os vértices aqui, eles estão sobre um mesmo círculo. Cada lado tem o mesmo tamanho e os ângulos também são todos iguais. Ele é chamado de polígono regular. Ele tem essa característica. Beleza? Então, como a gente tem a noção de um
círculo aqui passando pelos vértices, a gente pode falar de um centro, tá? Daqui a pouco, deixa eu só clarear aqui. A gente tem a noção de um centro, pode falar aí de um centro da base, tá? Do centro do polígono. E se a gente tem a noção desse centro, que é o mesmo centro do polígono que está circunscrito aqui, agora eu já vou tirar o círculo, a gente tem a noção, por exemplo, de raio. Tá? O que é o raio, professor? Da base. O raio de um polígono regular. O raio de um polígono regular nada mais é que o raio do círculo que é circunscrito a ele. Tá bom? E tem aí um outro elemento. Qual é esse? É o apótema da base. O que é o apótema da base, professor? Apótema da base é o segmento que liga o ponto médio da aresta lateral aqui, né? Da aresta, até o centro. Beleza? Então, a gente tem esses elementos aqui na base. Ok? Temos as arestas, temos o apótema, tem o raio. E aí, deixa eu só achar qual é esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é 90 graus. Tá bom? Então, como é que eu posso achar o apótema da base, professor? Com elementos apenas da base, é claro. Como que eu posso fazer esse cálculo? Eu posso fazer esse cálculo a partir do raio e da aresta lateral. Tá bom? Então, eu faço o raio e a aresta lateral me permite fazer o cálculo do apótema. Nesse caso, como eu estou diante de um hexágono regular, eu tenho algumas vantagens, tá? Que no hexágono regular, o raio é igual ao lado, tá? Porque a gente divide em 6 triângulos equiláteros, beleza? Então, é lado, tudo igual. E aí, o apótema, ele acaba sendo a altura. E aí, nesse caso, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, essa é a primeira parte. E aí, agora, a gente volta aqui. Professor, eu não lembro como é que faz aí. Por que a altura é L raiz de 2? L raiz de 3 sobre 2. Aqui, esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é L sobre 2. Beleza? É a metade. Então, eu tenho aqui um triângulo assim. Daquele jeito, né? L sobre 2, L e H. E aqui é 90 graus. Então, o que eu vou ter? Pitágoras, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Aqui eu vou passar esse cara para o lado de lá. L ao quadrado menos. E já vou efetuar aqui, tá? L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. H ao quadrado é igual. Esse cara passa multiplicando. E aqui a gente efetua essa operação. Então, fica 4 L ao quadrado menos L ao quadrado. Tudo isso sobre 4. H ao quadrado. 4L menos L ao quadrado, né? Claro. É 3L ao quadrado. Aqui é tudo positivo. Eu posso tirar da raiz simplesmente passando a raiz dos dois lados, que aí vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, o nosso apótema da base, a nossa primeira conta aí, né? O apótema da base
que a gente colocou só AP, é igual a L. Qual é o valor do L? No nosso caso, na nossa questão aqui. Ele tem 2 centímetros de altura e 4 de base, aresta da base. Então, o nosso L, nesse caso, vale 4. Tá? Voltando aqui, o nosso L é 4. O que a gente vai ter é 4 raiz de 3 sobre 2. Implica que o apótema da base é 2 raiz de 3 centímetros. Nossa primeira conta. Bom, então o apótema da base, 2 raiz de 3 centímetros. E aí, nesse momento, talvez seja uma boa prática você calcular, fazer os testes para apótemas de outras bases, de outros polígonos regulares. Qual é o apótema do triângulo equilátero? Qual é o apótema do quadrado? Qual é o apótema do pentágono regular? Entendeu? E tem uma fórmula mais geral? Vale a pena você fazer esse estudo. Qualquer coisa você coloca aí nos comentários que a gente tenta fazer um vídeo, algum material nesse sentido, beleza? Aqui, para o vídeo não ficar mais extenso do que ele já vai ficar, eu vou me ater apenas ao apótema do hexágono. Mas eu espero que você já tenha pegado a visão aí, tá bom? Então, apótema da base está feito. A segunda coisa que ele pede é a apótema da pirâmide. O que é a apótema da pirâmide? Vamos voltar no GeoGebra. Vamos sair agora dessa visão em 2 dimensões e vamos voltar os nossos elementos lá da pirâmide como um todo. Temos o vértice, bom, e temos a nossa aresta lateral ali. O que é o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide, ele liga o vértice ao ponto médio da aresta. Beleza? Então, liga o vértice da pirâmide ao ponto médio da aresta. Isso é o apótema. É o equivalente à altura da nossa face lateral. Beleza? Então, observa aqui, mais uma informação aqui. Depende muito do sentido, né? Do que está sendo pedido. Depende muito do que está sendo pedido na questão. Mas observe que o apótema da base, que a gente calculou utilizando raio e aresta lateral, ele também está relacionado com a altura e com a apótema da pirâmide. Então, se ele te desse a apótema da pirâmide à altura, você poderia ter calculado o apótema da base. Tá bom? Então, aqui a gente está com a apótema da pirâmide aqui. Quais são os elementos da pirâmide que tem relação com a apótema da pirâmide? Eu posso ter a apótema da base, altura, e aí eu consigo um triângulo retângulo aqui que relaciona com a apótema da pirâmide. Tá vendo? Deixa eu só tirar esse raio daqui, que já não interessa mais a gente. Tem esse primeiro triângulo aqui, a altura, a apótema da base, a apótema da pirâmide. Ok? E a apótema da pirâmide. A outra possibilidade, eu posso ter a aresta lateral, a aresta da base e a apótema da pirâmide. Aqui também é um triângulo retângulo, tá vendo? Então, quais são as relações aí, os triângulos retângulos que têm o apótema da pirâmide? A altura, apótema da base, e aí o apótema da pirâmide é a hipotenusa nesse caso. Ou posso ter catetos, apótema da pirâmide, a base aqui, a aresta da base, a metade da aresta da base e a aresta lateral como hipotenusa. Beleza? Então, tendo esses valores aí, depende da ordem que é dada, né, a questão, eu consigo calcular o apótema da pirâmide. Beleza?
Então aqui, qual é uma possibilidade para o apótema da pirâmide? Como eu já falei, a apótema da base ao quadrado, altura ao quadrado. Tá bom? E a gente também teria a aresta lateral com coisa, mas como com a aresta da base aqui, mas como na nossa questão não foi dada, eu nem coloquei como possibilidade, tá bom? Então, fazendo esse cálculo, o apótema da base a gente acabou de calcular, tá? O apótema da base, 2 raiz de 3 centímetros. Vou botar aqui. 2 raiz de 3 centímetros. E a altura da pirâmide ele já tinha dado, que é 2 centímetros. Tá? Então, o apótema da pirâmide é raiz de 2 raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O apótema da pirâmide, 4 vezes 3 mais 4. 4 vezes 3. Aqui é o quadrado do primeiro, tem um produto aqui, tá? É o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é 2 ao quadrado, dá 4. O quadrado da raiz só corta e sobra o que está dentro. Então, o apótema da pirâmide é raiz de 12 mais 4, 16. Então, a apótema da pirâmide é igual a 4 centímetros. Beleza? Então, vencemos aí mais um elemento da pirâmide, que é o apótema. Novamente, nesse momento, tá, vale muito a pena você fazer outros exercícios envolvendo apótema de pirâmide. Tá? E se fosse triângulo, a base fosse um triangular, fosse um triângulo equilátero, e se fosse um quadrado, bom, como se comporta isso? Essa estrutura é a mesma, tá? É relação apótema da base, altura e apótema da pirâmide. Área lateral, aresta da base, aresta da pirâmide e apótema da pirâmide. Essas relações sempre vão existir, bom? Mas as fórmulas elas vão se ajustando à medida que você vai modificando essa base da sua pirâmide, tá bom? Então, voltando à nossa apresentação, agora ele sonda a aresta lateral, beleza? Voltando aqui à nossa figura, tá? O apótema da base já não oferece mais vantagem para a gente, não vai aparecer nesse contexto. Onde é que está a aresta lateral aqui, pessoal? Essa rosinha, tá? Quais elementos estão relacionados com essa aresta lateral? O que a gente acabou de falar, que envolvia a apótema da pirâmide e aresta lateral, essa funciona bem. E uma outra possibilidade aqui é o que? A gente fazer a altura, o raio, beleza? Porque aqui tem 90 graus também. Altura, raio e aresta lateral. E aí teria esse triângulo aqui relacionando essas três grandezas. Essa ordem depende muito do que a questão te dá. Se ela te dá a aresta lateral e te dá a altura, aí você vai ir construindo, vai achar o raio, para depois do raio achar o apótema, para depois achar a aresta lateral, depois acha o apótema da base, entendeu? Com duas dessas você sai construindo todas as outras. Tem que saber quais duas que ele te deu. O que você precisa aqui é ter
conhecimento dessas relações, tá? Desses muitos triângulos retângulos que surgem aqui. Esse é que é a parte mais complicada do estudo dessa parte de pirâmides, tá bom? Então a gente volta aqui para a nossa apresentação. Nesse caso, eu posso enxergar a aresta lateral, que eu chamei de AL aqui, como raio. Tá vendo? O raio eu tenho nesse caso, porque eu já sei que o raio é igual ao lado, tá? Mais a altura, isso ao quadrado, né? A fórmula está aqui, claro. Ou eu poderia usar também, como eu acabei de calcular o apótema da pirâmide, eu poderia usar esse triângulozinho aqui. O apótema da pirâmide, a metade do lado, e sair fazendo as contas, tá bom? Aí fica a critério. Vamos lá agora no nosso aqui, para a gente escrever. Então, vamos fazer com esse de cima mesmo, tá? A aresta lateral é igual o raio é igual ao lado, né? Porque é um hexágono. Então, aqui é 4 ao quadrado e a altura 2 ao quadrado. Então, a aresta lateral, 16 mais 4. A aresta lateral é igual a raiz de 20. A raiz de 20 é 4 vezes 5. Isso significa que o 4 vai sair como 2 e o 5 vai ficar lá dentro. Centímetro. Beleza, a gente poderia fazer também tranquilamente com a outra forma. Mas aqui está a aresta lateral. Então, aqui foram os elementos pontuais, beleza, de pirâmides. Agora é uma parte mais de geometria plana mesmo, fazer os cálculos. A gente vai ter os valores, né? Esse aqui é 2, é raiz de 3 centímetros. O apótema da pirâmide ficou 4 centímetros. Esse 2 raiz de 5 centímetros. É isso. E aí a área da base. A área da base a gente já sabe que é a área do hexágono. Que é igual a 3 sobre 2 L ao quadrado, raiz de 3. Beleza? Que é a mesma coisa que fazer 6 vezes a área de um triângulo, né? Cuja altura, a base é 4, esse aqui, a base é 4 e a altura é esse aqui. Tá bom? Então, isso implica que essa área L vale 4, né? Então, 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 centímetros quadrado. Vou deixar para vocês simplificarem, para não estender muito. Bom, a gente vai voltar para fazer outros exercícios e aí, lá sem tanta explicação, né? A gente vai ir mais direto. Eu vou indicar esse vídeo para quem não tenha visto ainda a explicação e lá eu já faço de forma mais dinâmica os próximos e aí nos outros vídeos eu aproveito para simplificar, para fazer outros tipos de inserir outros elementos, para não ficar tudo aqui nesse vídeo. A área lateral. A área lateral é a base vezes a altura. Nesse caso, a base é o próprio 4, tá? Que é a aresta lateral. E qual é a altura? É o apótema da pirâmide. Tá bom? Então, o apótema da pirâmide a gente já calculou. Então, a aresta lateral, 16 sobre 2, 8 centímetros quadrado.
Beleza? E a F a área total é igual à área da base. E aí, a área lateral aqui é 6 vezes isso, né? Aquilo dali é a área de um triângulo apenas. Então, vamos corrigir aqui. Vamos colocar assim. A área de um triângulo lateral é 8 centímetros. Portanto, a área lateral tem quantos triângulos desses? 6. É 6 vezes 8, que é igual a 48 centímetros quadrados. Então, a área total é a área da base mais a área lateral. A área total vai ser aquilo lá, 3 vezes 8, 24, a raiz de 3, mais 48 centímetros quadrados. Simplificar aqui, coloco 24 em evidência, fica 2 mais raiz de 3 centímetros quadrados, a área total. Beleza? Então, uma questão aí bem completa, porque a gente veio dividindo os elementos, mas em geral a gente pode encontrar questões que uma pirâmide é tal, aí vai te dar duas informações dessas possibilidades, pode te dar a área lateral e a área da base, e aí você vai construindo tudo, pode te dar a altura e a aresta lateral, pode te dar a altura e a apótema, e te pede a área total. Isso significa que você vai ter que fazer essas etapas, entendeu? A menos que ele já te dê elementos lá em cima que você não precise, né? Por exemplo, aqui a gente calculou a aresta lateral a mais, não teve impacto nas nossas contas, beleza? Foi só para a gente discutir mesmo. Mas o apótema da base, por exemplo, a gente usou para calcular o apótema da pirâmide, entendeu? Então, a gente tem que treinar nesse sentido para poder pegar, fixar. Não é questão de memorizar, tem que decorar isso aqui. Não, é natural. Você faz um desenho e você observa onde eu consigo relacionar as grandezas que foi disponibilizada através daqueles triângulos e retângulos. Beleza? Então é isso, uma questão bem completa. É a primeira, então a gente discute os elementos, é uma aula mesmo, né? Qualquer dúvida coloca aí embaixo nos comentários. O convite está aberto para você se inscrever, ativa as notificações aí para acompanhar a resolução dessa lista. No mais, agora é só praticar.